Acabou de rolar a Python Brasil Online e algumas pessoas vieram falar comigo sobre a Associação Python Brasil, e aí teve algumas conversas que comentaram sobre a história e eu participei disso também, e uma galera veio perguntar como é que foi essa participação, né, qual foi a visão que a gente teve no processo. E eu fiquei como diretor financeiro da Python Brasil por dois mandatos, né? Então foi um total de 4 anos, e a gente fez bastante mudança interessante, com o objetivo de perpetuar a execução da Python Brasil ao longo dos anos, né? Facilitar, simplificar esse processo, um foco, né, em como é que a gente viabiliza a Python Brasil como um evento financeiramente saudável que permita incluir as pessoas. E aí me perguntaram, tá, mas de onde que veio as ideias, né, que a gente acabou implementando e tudo mais. E eu comentei do conceito de instituição de centro vazio, que é uma ideia, um termo que eu criei para me comunicar com as pessoas, e me pediram para falar um pouco mais sobre isso, então esse vídeo deve ser longo, e eu vou falar amplamente sobre essa questão. Mas para isso eu tenho que trazer você numa viagem no tempo comigo, na verdade, para você imaginar, fazer um exercício de imaginação comigo aqui. Imagina se você tivesse um espaço, uma casa, um lugar, né, que a chave sempre estava na porta, estava sempre aberto para você. Você não era dono, você não conhece o dono, você não conhece ninguém. É um espaço absolutamente aberto, que qualquer pessoa poderia entrar, qualquer pessoa pode participar, e tem uma agenda na internet sobre esse espaço, e você pode agendar esse espaço para fazer sem nenhuma burocracia, sem nenhuma taxa prévia, sem nada. Você vai ver um horário disponível e marca a sua atividade lá, né? E que tipo de atividade poderia ser marcada lá? Qualquer uma, o que você quisesse. A visão, né, extrema que eu lembro na época dessa questão você poderia, por exemplo, num horário ter a filmagem de um filme adulto, e num outro horário, logo em seguida, a realização de um rito religioso, né? Não teria nenhuma restrição. As únicas restrições para o uso do espaço não colocar o espaço em risco, então você não pode quebrar nada, não pode furar nada, não pode mexer, né? Prejudicar o espaço para os outros usos, não pode fazer nenhuma mudança que mude a estrutura do espaço, e você não pode fazer nada ilícito, né? Porque esse espaço está localizado em um contexto, e esse contexto tem que ser respeitado. Então, basicamente, você não pode fazer nada que coloque o espaço em risco, né? Fazer uma festa muito grande com mais gente do que a capacidade, ou sem a licença do bombeiro, enfim, esse tipo de coisa. Mas, fora isso, poderia fazer qualquer coisa. Você poderia se reunir para ver um filme, poderia dar um curso, poderia qualquer atividade que você imaginar. E o que você teria lá no final, né, num lugarzinho, teria uma informação de quanto que esse espaço custa para existir, e voluntariamente as pessoas contribuiriam para manutenção desse espaço, né, para fechar aquela conta, né? E a premissa é que você teria as pessoas que se engajam e que usam aquele espaço com frequência, elas vão se preocupar em manter o espaço funcionando, elas vão ter um nível de engajamento que vai viabilizar financeiramente esse espaço, né? Então imagina um lugar desse, muito doido, né? No ambiente que a gente está acostumado. E esse lugar existiu, né? Foi uma casa na Rua Laboriosa, em São Paulo, e foi uma iniciativa do meu querido amigo Oswaldo Oliveira, que está lá em cima rindo da gente, e eu tive o privilégio de participar disso de muito de perto, né? Desde o primeiro momento em que ele estava negociando o aluguel da casa, né, até toda a implementação, as discussões sobre os limites ou a falta deles e tudo mais, o que a gente faria. E foi muito rico para mim viver essa experiência. Acompanhei o processo em si até o fim do experimento. Parece que durou um ano, né? E teve muito aprendizado, muita riqueza, né? E a coisa acabou não, o dono da casa acabou tomando outras decisões, e não manteve essa lógica lá. Mas enquanto a coisa funcionava, enquanto a coisa estava andando, funcionou super bem, e eu conheci muita gente por conta disso, né? Realmente foi um experimento incrível de rede, né? E aquilo me tocou muito, eu aprendi muita coisa com esse processo. Eu não lembro exatamente o ano, eu acho que já era 2012, 2013, mais ou menos, tá? E essa casa, ela foi assim a semente dessa minha visão, né, de uma instituição de centro vazio. Que é isso? Como é que você tem um centro de poder
que mantém, né, quase como se fosse o kernel do sistema operacional. Você tem um centro de poder que a única função dele é garantir que nenhum aplicativo invada o espaço do outro, a memória do outro, prejudique o outro, né? Então é um lugar em que roda o vírus e o antivírus. E eles estão ali. A questão é que quando a coisa tenta violar o kernel, você tem um kernel mais blindado e você mata aquele processo, né, na raiz. E com isso o sistema continua ali, os recursos disponíveis do sistema continua efetivamente disponível para quem utilizar, respeitando a natureza da coisa, né? E o que isso tem a ver com a Python Brasil? Bom, eu comecei, meu primeiro contato com a Python Brasil foi em 2008, foi o primeiro evento que eu fui, e foi sensacional. Foi um convite do meu querido amigo Cláudio Berrondo. Eu não conhecia, não tinha nenhuma relação com comunidades de software e tudo mais, eu estava muito envolvido com a galera do Ágil e tal, mas não tinha uma relação com o pessoal do Python. E a gente estava contratando gente de Python, o Cláudio me convidou para participar da Python Brasil, né? Fui lá assistir as palestras, né? Até porque aconteceu no Rio de Janeiro, pertinho do meu trabalho. Eu tinha feito um post de blog, e aí ele viu o post de blog, que uma empresa contratando pythonistas e tudo mais, e estava dificílimo contratar a galera. E aí eu fui no evento, conheci um monte de gente, né? Eu tenho muita facilidade de interagir com as pessoas, então eu conheci, sei lá, 100 pessoas naquele dia, o evento devia ter umas 150, e foi muito rico. E daí eu nunca mais saí de perto, fiquei junto com a galera, fui conhecendo cada vez mais, e comecei do nada. E tô aqui, né, com vocês, depois desse tempo todo aí, 12 anos nessa caminhada. E em 2010, teve a Python Brasil, se não me engano, foi de Curitiba. Eu fiz uma palestra sobre comunidades, explicando por que eu achava que a Associação Python Brasil tinha que acabar. E como você pode imaginar, deu bastante confusão com essa fala, né? É uma visão que eu mantenho até hoje, né? Porque é natural do processo de aprendizagem, né? Eu acho que... não estou falando que hoje tem que acabar, estou falando assim, que naquela época, se eu voltasse no tempo, eu teria feito a mesma palestra do mesmo jeito. Por que isso? Porque eu estava estudando muito a questão de comunidade, estudando muito relações sociais, né? Aprendendo muito sobre isso, praticando muito isso no Rio de Janeiro, e eu via que era muito importante ter um processo de oxigenação e que era muito importante a gente não confundir a instituição, a Associação Python Brasil, com a comunidade Python Brasil, ou mais ainda, a própria comunidade Python Brasil com o conjunto total de todas as pessoas que usam Python no universo. Então, assim, uma coisa está dentro da outra, né? O conjunto total de todas as pessoas que usam Python no universo é um, a comunidade Python Brasil é outra coisa. Você pode usar Python e se engajar em Python e não se sentir representado ou ser parte da comunidade Python Brasil. Você pode ser da comunidade Python Brasil e não participar ou se sentir representado pela Associação Python Brasil. E essa é uma visão que a gente hoje tem muito claramente, né? A associação ela se coloca como uma infraestrutura disponível para a comunidade, né? Com uma missão de divulgar o Python no Brasil, mas, por exemplo, uma visão diferente do que o pessoal da Python Software Foundation tem, que enxerga, né, em vez de... São as metáforas que eu usava, que não são tão boas, né? É uma organização que é um chafariz, que joga recurso para as pessoas, né, irrigando o ambiente, ou é um guarda-chuva, onde tudo acontece ali de baixo, sob a vigília de quem está controlando aquele troço. Então a Python Software Foundation, ela hoje funciona nesse modelo guarda-chuva. Existe lá uma visão de que a fundação deveria ser, né, o bastião da comunidade. Eu não concordo com essa visão, apesar de participar da fundação, participar da associação. E eu gosto mais do que a gente acabou fazendo aqui no Brasil, em que a associação é uma instituição que serve a comunidade, né? E com isso vem aquelas questões. Quando você fala de associação, você fala de evento, você fala de um assunto que é muito importante, que é grana. Como é que você lida com grana? E no início da Associação Python Brasil, a fundação dela, né, pelos guerreiros que passaram por toda a burocracia de realmente viabilizar aquilo, foi para resolver o problema de que para fazer um eventinho você tinha que fazer um cambalacho de emitir nota fiscal de um lado, da empresa do outro, não sei o quê, e aí como é que você justificava aquela despesa, essa confusão, né, de burocracia. Eu falava, vou montar uma associação, ficar tudo dentro da associação e está resolvido o problema. E de fato isso funcionou, né, e teve essa infraestrutura que está aí até hoje, né, próspera, funcionando, tudo bacana.
Mas o que então que eu via que tinha que acabar? Tinha que acabar exatamente existia uma dúvida do aprendizado, que não se sabia como fazer a coisa, como coordenar a coisa, e eu via, na minha opinião, uma tendência dessa caminhada do guarda-chuva, que é o padrão que a gente tem, né, na vida. Assim, a gente vê esse exemplo com as pessoas, né, de você ter as empresas têm uma sede, só entra lá quem pode entrar na sede. O padrão do que a gente pensa, né, do nosso modelo mental é montar um guarda-chuva, botar as coisas ali para proteger as coisas, né? E até o estatuto original tinha essas questões que depois o pessoal viu que era demais e foi se aliviando e tal. Processo de aprendizado normal. E a minha visão já era um pouco mais anárquica, né? Apesar de eu não ser um anarquista, mas tinha essa questão de, calma aí, tem que botar o poder na mão das pessoas, as pessoas têm que fazer as coisas, têm que poder fazer os troços, tem que ser uma coisa mais transparente, né? E sem um centro de decisão, que essa é a minha preocupação, sabe? Eu não quero um centro de decisão, né, que diga quem é da comunidade, quem não é da comunidade, quem é isso, quem não é aquilo. Isso, cada um que se intitule, cada um que se defina como quiser, né, e cada um com a sua diversidade, que faça o caldeirão que acaba que a gente tem hoje, né? E aí, nesse processo, né, vários debates que a gente teve e tudo mais, uns mais acalorados, outros menos, mas sempre com muita conversa, as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, e existia um estigma, né, de que era um parto fazer uma Python Brasil, era um caos absoluto e total, né? As pessoas que viviam aquela experiência, elas viviam uma experiência tão traumática que decidia que nunca mais na vida ia se meter com a associação, que nunca mais na vida ia participar daquilo, né, se expor daquela maneira, porque realmente era muito trabalhoso, muito complexo, e era uma grande responsabilidade, porque, enfim, você está ali como voluntário fazendo um troço que você, inclusive, é responsável juridicamente por um monte de coisa e tal. Mas foram acontecendo, né? A gente foi tendo o Python Brasil ano após ano, até que, se não me engano, em 2015, teve a de São José dos Campos, que foi, assim, o pico do problema, em que tinha, assim, realmente teve um problema jurídico que travou a capacidade da associação de emitir nota, não sei, que foi uma zona, e as pessoas que estavam envolvidas lá, elas realmente tiveram um nível de sofrimento muito grande, e chegou meio que num ponto de que ninguém quis mais assumir a associação, ninguém quis mais participar daquilo, né? Pelo menos a galera da antiga, né? O pessoal que já estava ali há muito tempo, acho que desde 2007 que existe a associação, então 2007 até 2015, são 8 anos, né? De entraves e dificuldades e competição, porque o trabalho voluntário é hard mesmo, você tem que estar, não pode dormir no ponto, porque as coisas têm prazo, tem tempo, e você tem a sua vida, e tem a sua confusão, enfim, realmente, eu gosto de dizer que o trabalho voluntário é o mais importante que tem, porque é aquele que você decide pela vontade, você não tem um ganho, né, óbvio na relação, realmente é porque você acredita no que está fazendo, acredita na causa e tudo mais. E aí, naquele ano de 2015, teve a assembleia da associação e a coisa estava meio capenga, estava meio difícil, mas um milagre do universo aconteceu, e esse milagre é que muita gente nova veio para Python Brasil. Eu acho que o Python estava começando a ficar um pouquinho mais conhecido e tal, e muita gente nova veio para Python Brasil, e o que aconteceu foi que tinha 4 pessoas querendo levar Python Brasil para suas cidades. E eu não lembro de nunca isso ter acontecido. Geralmente era uma coisa tipo, você vai fazer na tua cidade, não vai ano que vem, não sei o quê. Então cada um meio que induzia os outros a puxar o bonde para si, né? E aí 4, aí eu falei, 4? Aí isso foi uma oportunidade muito grande, e aí o Cadu veio falar comigo, pra gente, e se a gente montasse uma chapa, não sei o que. Eu falei, Cadu, você tá falando isso pra mim? Eu sou o cara que tá aí não sei quanto tempo falando que esse troço tem que acabar, não sei o que. Aí ele falou, não, cara, mas pensa, dá pra fazer diferente, porque tá num momento assim que alguma mudança vai ter que acontecer, porque as pessoas estão muito cansadas, né? E aí eu falei, cara, beleza, mas olha só, eu acho que a coisa mais importante que tem é a Python Brasil, e eu só vou trabalhar nisso. Eu não vou fazer mais nada, porque quando você tem associação, a gente tem, né, uma visão institucional de pedir para a associação fazer coisas. Né? Então, assim, então e se a associação tivesse uma verba para trazer os marcianos para participar da Python Brasil, entendeu? Ou financiar uma ação em Vênus
para que os venezianos conseguissem usar Python. Então tem toda essa questão. E a pergunta que eu sempre faço é, tá, mas quem decide e quem gerencia a verba? E isso é uma coisa complexa, que aí vira disputa política e tudo mais. Como a associação estava dura, não tinha grana, né, a gente sempre as coisas meio que empatavam as contas da Python Brasil, não tinha muito dessa discussão, porque não tinha grana, todo mundo sabia, e vida que segue o jogo, né? E aí, nesse processo, o que aconteceu? A gente montou uma chapa, e eu falei, não, eu vou ficar com a diretoria financeira, porque eu quero resolver. Eu falei, pô, será que dá para transformar a associação numa instituição de centro vazio? Esse é um projeto que me interessa, né, experimentar, que me interessa validar. E aí eu me lancei em estudar o terceiro setor, em estudar a ONG, fiz curso, não sei o quê. Eu sou meio maluco assim, eu me meto na porra dos troços para estudar, eu vou atrás das pessoas que estão fazendo o negócio. E aí uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo de estudo é entender a natureza, né, das instituições sem fins lucrativos. E aí eu conheci uma freira de Buenos Aires que gerencia um hospital beneficente. Eu não sei exatamente o nome do hospital, não lembro disso, que já tem muitos anos, mas uma coisa me marcou, que na verdade assim, ela tem toda uma estrutura sinistra de relacionamento, de venda, de eventos, Cara, é uma logística de guerra para conseguir sustentar o hospital, para que o hospital possa atender gratuitamente as pessoas, né? E para isso ele depende de doações de pessoas com muita grana, quer dizer, um hospital de excelência, onde quem tem muita grana paga por certos procedimentos e consegue, na verdade, ser sensibilizado, né, da importância daquele espaço, da importância daquele lugar, e essas pessoas financiam. E essa freirinha levanta 20 milhões, 23 milhões de dólares por ano para fazer o hospital funcionar. Então é um puto hospital, um negócio gigantesco, né? E assim, você imagina, para um volume de grana desse, é uma operação gigantesca, né? Onde ativamente ela vai buscar o dinheiro. Nunca tem deixar o potinho e esperar aí que caia do céu ou que a boa vontade das pessoas dê o giro necessário para manter a coisa funcionando. Então isso me marcou muito nesse entendimento, nessa pesquisa. E eu falei, beleza, a gente precisa de alguma maneira tornar a coisa saudável, né? E reduzir o risco principal de não ter Python Brasil. Essa era a grande questão. Essa é a minha proposta de trabalho, é o que eu... Né, e eu falava pra galera, ó, eu não vou responder e-mail, eu não vou discutir absolutamente nada que não seja relacionado a ter Python Brasil. Né? E assim foi feito. E aí andamos, fomos, né, de toda uma caminhada que a gente foi fazendo. E aí, qual foi a visão da coisa? A visão era, bom, a gente tinha um evento no ano que era Python Brasil. Como é que eu conseguiria transformar a associação numa instituição de centro vazio? Bom, eu teria que ter alguma forma, um protocolo, né, um processo que delegasse para as pontas o poder sem criar o efeito colateral de que, imagina, a instituição crescendo, que a gente tivesse discussões políticas sobre como usar a verba da associação. Isso é onde a porca torce o rabo e o bicho pega, porque cada um acha que tem uma causa melhor do que a outra. E aí eu tive uma ideia, falei, opa, beleza. Vamos fazer o seguinte, a associação passa a ser uma API, um instrumento disponível para você se associar. Ela tem uma missão, então você não pode fazer nada que fuja daquela missão, até juridicamente, né? E aí qualquer associado, qualquer membro da associação, né, pode usar a infraestrutura da associação para realizar o seu próprio evento. E aí vem a pergunta, tá, mas e como é que eu consigo grana para fazer meu evento? Muito simples. Toma aqui a lista de empresas que a associação tem contato, bate na porta dos caras, vende teu peixe e se vira malandro. E foi feito assim. E foi muito legal porque as pessoas de fato fizeram, né? E não é fácil, né? Mas foram lá, então tem... E aí o que a gente resolveria? Só as burocracias, pagamento, emissão de nota fiscal e tudo mais. Então como se cada evento ele fosse registrado como um serviço da associação, e aí esse evento ganha uma conta corrente, que tem saldo zero, e se o evento cobrar ingresso, e a pessoa, quando vai coletar fundos no mercado, né, indo atrás de grana, e faz os contratos, a gente assina os contratos, manda os contratos para as empresas e tudo mais, né, faz a questão de grana, leva a grana para a associação, a gente tem uma contabilidade que é onde tem o dinheiro de cada um separadinho e tal, e a associação não tem nada. A associação só tem o dinheiro dos associados que pagam ali 60 prata por mês, acho que é R$ 65 por mês, por ano, perdão.
anualmente, né? Então é pouca grana. Se você tiver 1.000 associados, né, você vai ter 60 mil reais. Né? Não é muita grana, e acho que nunca teve 1.000 associados. Acho que tinha 300 na época, alguma coisa assim. Pro tamanho de uma Python Brasil, que naquela época, assim, lá de 2016, já era uma coisa num volume de 200 e tantos mil reais, né, 240, 250 mil reais, né, a anuidade não paga as contas, não resolve. Né? Então, tinha sempre essa tensão de, será que vai ter grana? E se um fornecedor, e se um patrocinador der para trás em cima do lance? Quebra a instituição. Então a preocupação era isso, a saúde financeira e ter o excedente, né, o lucro, né, e esse é o termo, né, o lucro das operações, que não é distribuído porque é uma instituição sem fins lucrativos, então ninguém fica com isso no bolso, mas fica lá no caixa, disponível. E aí, tendo caixa, eu queria evitar que tivesse discussões do que fazer com essa grana. Pelo menos naquele período dos 4 anos que eu estava lá. E aí qual foi a visão? A visão é a seguinte: qualquer evento que usar essa estrutura da associação para fazer evento que cobra ingresso, esse evento ele vai pagar os impostos, pagar as taxas e tudo mais, pagar as suas coisas, mas ele na largada do dinheiro que ele capta para si, fica 10% para a associação. E o seu evento não cobrar ingresso, ele capta recurso e a associação não cobra nada. Então foi muito legal, porque teve um monte de eventos de Jungle Girls e PyLadies que era gratuito, e aí funcionou bem, porque aí ficou sem o peso. A associação tinha saúde financeira para usar essa estrutura sem precisar cobrar da iniciativa do pessoal. E os outros eventos maiores, que levantam mais grana, eles também tinham esse processo. E tinha uma outra coisa importante, que é a questão da responsabilidade econômica de cada organizador do evento. O ideal é que você use recursos, né, você capte recursos do tamanho da sua necessidade. Então tinha uma outra regrinha importante que é: qualquer saldo que fique ao final do evento, ele não fica disponível. Você não tem uma conta ali que eu vou usar para cá, eu vou mandar para outra pessoa. Não. Esse saldo vai para a associação. Então você tem que usar esse dinheiro ou você vai perder esse dinheiro. Isso é um incentivo, né, importante para as pessoas serem economicamente responsáveis. Né? Porque se uma empresa dá uma grana para um evento, ela depois não vai ter mais grana para dar para outro evento. Né? As coisas, o recurso é finito. Então é importante esse tipo de incentivo. E isso muda um pouco a configuração da questão financeira da associação. Porque agora, se a gente pegar, por exemplo, uma Python Brasil, naquela, por exemplo, Florianópolis foi 250 mil, talvez um pouco mais. Você tem algo em torno de 50% são ingressos, né, e o resto é patrocínio. Né? Então, mal ou bem, você tem aí 125 mil de patrocínio, é uma baita grana, né, para fazer o evento. E você precisa pelo menos, a visão é que pelo menos a gente tinha que ter grana no caixa disponível para uma Python Brasil, para a gente poder fazer uma Python Brasil sem precisar de patrocinadores, ter como se fosse um backup. Né? E um dinheiro para ficar ali, paradinho, não precisa fazer nada com aquele dinheiro não. E aí qual é a visão? Qual é a questão? Pô, Henrique, mas com essa grana toda você tem caixa, será que não vale a pena investir numa outra iniciativa, investir sei lá, ensinar programação, né, em regiões carentes e tal? E a minha visão faz super sentido, mas não com caixa da associação. Né? Isso faz sentido que as pessoas que querem empreender essa iniciativa, que elas usem, né? Então, em vez de ser só evento, você pode ter outras iniciativas. Elas usem essa infraestrutura da associação para captar recursos, sensibilizar a sociedade em prol da sua causa e, a partir daí, aplicar essa grana. Porque a grana, somente a pessoa que registrou o evento, né, pode, de fato, definir para onde vai aquela grana, o que vai acontecer com aquele dinheiro. Né? Então, não tem ninguém que vai supervisionar isso. O que a gente tem, obviamente, são os limites jurídicos da coisa, né, de que as coisas têm que ser lícitas, tem que ser, né, tudo certinho, né, e sem efeitos colaterais para a associação. Por exemplo, você não pode contratar um funcionário em nome da associação, porque isso vai gerar outros encargos e está fora do escopo de um evento, que é algo que tem começo, meio e fim, é um projeto, né, ele acaba no tempo. Então isso que é uma coisa importante. E aí você teria um processo de um ciclo, né? E você, pô, Henrique, mas se eu quiser fazer todo ano, sofistica o contrato que você quer fazer com as empresas para que elas já prevejam para o ano que vem uma receita, uma verba para aquilo, né? Então, dessa maneira você esvazia
o centro da associação e não tem discussão sobre o que fazer com o caixa, né? O caixa fica ali para viabilizar a Python Brasil, mas, pô, Rico, tudo bem, mas depois de não sei quanto tempo, você vai ter lá 1 milhão na conta, e a Python Brasil custa, sei lá, hoje deve custar 400 mil. O que faz com esse dinheiro? Não, então, não vai chegar no 1 milhão. Lembra do que eu falei? Tem que ser economicamente responsável, né? Esses 10% dos eventos, ele é uma coisa que pesa para os organizadores do evento, né? Então você pega um evento aí que, pô, grama para levantar 10 mil, 20 mil, você tira 2, mais uns 5 de impostos e taxas, né? Então já perde 15%. Né, na largada. Então, essa grana é uma grana significativa. Pô, dá para fazer um baita de um coffee break, dá para fazer crachá para a galera, dar brinde para a galera, coisas que vão agregar valor na experiência das pessoas que vão no evento. Né? Então, a visão com uma visão clara de quanto gasta para fazer uma Python Brasil, a gente faria ali um corte, né, na cobrança dessas taxas. Então, tendo a receita de reserva da operação da associação, que basicamente os associados você usaria grana para isso, para contratar um advogado quando tem um problema, fazer uma coisa desse tipo, né, pagar contador, pagar, né, os serviços que a gente precisa usar, e tendo o caixa do evento, chegou naquilo ali, suspende a cobrança de todos os eventos, ou seja, torna, né, a saúde financeira da associação, faz com que todos os eventos, todas as iniciativas sejam mais baratas de fazer, porque você não tem o peso da associação sobre as pessoas, né? Não fica ali como o governo faz, de fazendo um caixa infinito. Não. O objetivo da associação é viabilizar a Python Brasil. E o incrível com isso, com esse processo, é que a gente saltou, sei lá, acho que no primeiro ano de um evento que era Python Brasil, foi para 23 eventos, uma coisa assim. Então teve um monte de PyLadies, um monte de Django Girls, um monte de Python em algum lugar do Brasil, teve Nordeste, teve Sul, teve... Né, e as pessoas não são obrigadas a usar a infraestrutura da associação. Né? Você pode fazer eu posso fazer a Python Teresópolis aqui, e fazer pela minha empresa, ou fazer por mim mesmo, fazer uma parceria aqui, resolver de outro jeito, não tem problema. A iniciativa sou eu que estou operando ela. Mas, se eu quiser utilizar essa infraestrutura da associação, ela está disponível, eu tenho que ser membro, eu tenho que assinar um contrato, fazer isso aí tudo muito rápido, sem burocracia. Foi feito para ser uma coisa simples de fazer, né? Imagina, você fazer pagamento, emitir nota de um monte de coisa. Então, fizemos automações ali, as coisas, um processinho bem claro, manual de uso da API, e eu posso usar, e para mim isso que importa no processo da liberdade, de eu posso se eu quero, né, se faz sentido para mim. E essa visão, eu acho que eu consegui exercitar, né, essa noção, esse entendimento de como construir uma instituição de centro vazio, onde o poder não está no centro, não está no diretor, no presidente. Na verdade, eles são só meros espantalhos, né, para que as pessoas que realmente fazem e se voluntariam para resolver as coisas lá na fronteira, lá na frente, lá na trincheira, né, os peões do tabuleiro de xadrez, que de fato tem o poder de decisão, tem o poder de fazer acontecer, e é de fato quem faz acontecer. Porque a visão toda se eu tenho uma Python Brasil saudável, eu garanto que ela aconteça. Se eu garanto que ela aconteça, eu tenho associação com uma estrutura que permita que as pontas façam eventos locais, esses eventos locais vão acontecer, vão divulgar mais Python, vão aumentar o tamanho da Python Brasil, e com isso o que vai acontecer, as pessoas vão se integrar um pouco mais, vão se inspirar um pouco mais, vão fazer mais eventos em suas regiões, e isso cria um ciclo virtuoso, né, que estabelece aí o objetivo da associação, que é divulgar Python no Brasil. Né? E de fato isso aconteceu. Se eu não me engano, a Python Brasil do ano passado de Ribeirão, que foi a maior que a gente já teve, foi gigantesca, gente pra caramba, foi uma baita grana, dobrou o custo, né? Então aumenta o risco da coisa. E aí você tem que ir ajustando ano a ano, até quando é que esse nível de reserva aí da associação, para que as coisas funcionem bem, para que as pessoas possam errar, inclusive. A gente teve casos, né, de eventos que deram errado e tudo mais, e como é que a gente resolve essas questões. Os organizadores são sempre pessoalmente responsáveis pelos seus atos, mas como estava tudo tão próximo, a gente conseguiu contornar com muita facilidade, sem ninguém se prejudicar, foi uma coisa... Né? Então eu vejo muito essa importância, sabe? Assim, quando você pensa em trabalho voluntário, pensa em comunidade, pensa em uma coisa non-profit, né? Sem fins lucrativos, é bom, mas não pensa isso de uma forma dura, de uma forma muquirana. Pensa isso, tem que ter dinheiro, tem que sobrar dinheiro, tem que gerar riqueza, tem que ter abundância.
né? Porque essa abundância que vai permitir as coisas. Senão as pessoas ficam discutindo pra cacete por uma merdinha que é pequena, entendeu? Então, faça as coisas para dar lucro. A diferença é que o lucro não vai ser distribuído para quem fez, né? Esse recurso fica disponível para continuar sendo reinvestido na comunidade. Então, isso é muito importante. As coisas com uma saúde financeira, com um excedente, sempre, né, com uma responsabilidade econômica para que você não escasseie o ambiente, né, criando um açude de recursos que não serão usados, né, ou que serão usados de maneira leviana. Então você pensa pensa um pouco maior, né, do que simplesmente fazer aquilo ali acontecer no amorzinho, no 0 a 0, sabe, com o sofrimento e suor de todo mundo. Pô, não, é bom, você vai na empresa, chega, ó, vou divulgar você lá, e você pega a grana e você, que já é voluntário, que já se responsabilizou pela realização daquele troço, fica mais fácil, você contrata alguém para fazer o evento, contrata alguém para fazer a filmagem. Você não precisa se martirizar ou se colocar numa posição muito difícil, assim. Se está difícil, está errado. Então é melhor que seja feita uma organização um pouco mais sofisticada e elaborada para você poder fazer isso mais vezes, porque o importante, fazer um evento é bom, mas quando você faz vários e quando esse evento ganha vida própria, né? Essa iniciativa ganha vida própria e isso vira uma coisa que perpetua no tempo, o seu impacto, o seu efeito para o bem das pessoas, para o bem da sociedade, né, para gerar valor para quem está ali em volta, para ajudar a impactar vidas de maneira positiva, isso aí vai ter uma exponencial no tempo, porque cada vez que você faz bem para alguém, essa pessoa vê a importância disso e ela participa de novo e faz bem para mais um. Então, cada um salva um e ninguém fica para trás. Valeu. Me diz aí se você curtiu.